Bom dia a todos. Estamos reunidos presencialmente de maneira híbrida, dia 23 de setembro, para a reunião do Grupo Locomotion. A gente vai falar hoje sobre cálculo amostral e primeiro eu vou passar a palavra para o professor para alguns recados da semana. Obrigado, Lucas. Bom dia a todos. Meus cumprimentos. Espero que a semana tenha sido boa. Nessa semana, eu queria comentar que tinha assim, coisas legais assim, para dividir com vocês. Tivemos um parecer negativo do Journal of Biomechanics, né, bem longo, e aí a gente descobriu que o Edilson teve outro negativo e a gente estava pensando em submeter algo rápido para fazer o hat-trick, né? Ter 3 negativos. Do Journal of Biomechanics. E aí a gente está arrumando, os caras fizeram uma outra coisa. Eu tinha ouvido falar, mas acho que nunca tinha acontecido com a gente. E assim, deram negativo, com pareceres bem longos, que já é bom para nós, né? Porque tem material para trabalhar em cima, né? Só que os editores sugeriram ressubmeter o artigo na Gaping Post. Disseram que teria potencial na outra revista. Tudo bem, vamos comentar, mas eu tenho um lado bom, vamos olhar o meio do copo cheio, né? Que é acharem que isso serviria para algum lugar bom, né? Já é alguma coisa. Então, a gente está ajustando tudo e fizemos a resubmissão, é muito fácil, assim, você tem uma clínica que aceita, aí eles já botam todos os arquivos na outra revista. Só que mesmo assim, tem que dar uma ajustada, né? A gente arrumar os arquivos, mas já ajuda bastante. Ele perde muito tempo. Isso é uma coisa que eu vou ver se eu faço mais com você também, que é estar junto nessa atividade editorial. Eu tenho feito isso para ganhar tempo, mas cada submissão demora 1 hora, 2 horas de preenchimento de coisa. É uma, assim, eu vou dizer, às vezes parece que é tão difícil porque escrever o artigo é seguir todas aquelas normas. Né? Uma coisa incrível, vocês não têm ideia. Por isso que quando vocês acham que eu estou incomodando muito para a coisa de formato, pode ter certeza que o mundo pede muito mais. Isso era uma coisa. A outra coisa é que saiu um artigo, um editorial publicado agora, tá? Foi uma colaboração bem boa, foi uma estratégia que já faz uns 2, 3 anos que eu estou tentando fazer o Lampergini lá se aproximar mais dos colegas italianos que eu estou agora. Ele era um pós-doutorando, né? Então, super bem e tal, não perdi uma máquina de trabalhar, mas tivemos a notícia boa, né, que ele há 6 meses, mais ou menos, ainda uns 3 meses, ele virou professor em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, e já ganhou um laboratório inteiro, um laboratório histórico, que era do professor Aloysio. Assim, a Santa Maria foi o primeiro pós-graduação do Brasil em educação física, junto com a USP, assim, no mesmo período, mas formou o primeiro doutor da área, que é, inclusive, o seus amigos lá do Paraná, né, o cara da cometria, o mapa da Guedes. Sim, o D'Artagnan e o Guedes. E foi orientado pelo professor Renan São Pedro, que orientou o professor Google, né, que orientou ele e tal. E a gente, de certa forma, também tem relação com essas parcerias de formação, né, de longo prazo. Né? Mas eu estava comentando, né, voltando ali para o assunto, então, esse artigo, então, tinha essa estratégia, né, de colaboração, e aí apareceu essa situação nova do Lampergini, boa, né, então meio que freamos a coisa da Itália, né, a gente estava tentando ver alguma vaga para ele, professor assistente, ou pós-doutorando lá e tal. Então, não precisa, porque agora ele está empregado. Só que, para isso, a gente, uma das coisas foi tentar organizar um tópico especial na Frontiers. Isso está saindo muito agora, né? Mas tem uma crítica também financeira. Se eles querem mais produção, então, uma das coisas que eles fazem é convidar muito pesquisador para ser editor de um tópico especial. Porque aí eles estão trabalhando, tentando achar gente para mandar artigo. E aí fecha a conta, né? Alguém ganha muito dinheiro com isso, não é a gente. Mas no meio disso a gente faz isso também, tá? Tem esse lado também. E aí, o que acontece? A gente organizou apareceu esse convite para nós, e aí combinamos com o Lampergini. Entrou o Lampergini, entrou o professor o Johnny Padulo, de Milão, né? Nosso colaborador lá em Milão, e o professor Lucas de Gó, que agora faz alguns meses é professor em nós, que estava comentando para vocês, né? Uma baita notícia do nosso grupo, um cara que nos ajudou muito, assim, Tópico mesmo do que que a gente não eles tenha uma vão? grande produção. Tá? Tópico do que eles vão? O tópico especial saiu, inclusive está encerrando, tá? Depois saiu as publicações, tudo, a gente fez, não foi muito, umas 11 artigos foram.
era em determinantes de desempenho, determinantes morfológicos e funcionais, ligados ao desempenho de exercícios de resistência, mais focado nisso, focado em caminhada, corrida, ciclismo, né? E aí nós preparamos um editorial para isso. Depois que está tudo pronto, a gente faz um editorial resumindo um pouco todos os achados e tal. Foi bem legal, foi um trabalho bem jóia, um exercício bom. Teve bons artigos também publicados, gente da pesada, com os alemães pesados, tem alguns brasileiros, né? Por exemplo, a Fabiana, que o André vai conhecer, a professora Fabiana, não lembro sobre o Macedo, acho que é uma cabeçona da bioquímica lá do Paraná, que é colaboradora do COSME, publicou ali, e está fazendo pós-doc lá em Fabiana, vai ficar um ano, então vai bater um tempo lá com o André junto. Ela trabalha bastante com bioquímica, mas não trabalha com aquilo, ela trabalha com negócio de suco de beterraba ou outras citronelas, é uma outra substância que o pessoal tem usado no tempo estudando bastante, que tem caráter oxidativo, né? Auxilia no metabolismo oxidativo e tal, nem óxido nítrico, nitrato, substância, mas eu não entendo muito, né? A área do COSME lá, italiano, e mandou um trabalho naquilo, né? Mas é um trabalho bem legal, acho que isso é bom para o grupo, espero que vocês vejam e comentem também nas redes, né? Falando nisso, eu tuitei aí um negócio, um artigo que a gente publicou uma outra coisa, que é um pré-print do doutorado da Diana, né? Aí eu postei no Twitter, só 3 curtidas, né? Ainda bem que o Léo ali, quando o Twitter me ajudou, eu aumentei bastante. Vou fazer 4 aqui, então. Pelo amor de Deus. Foi isso, 5. Mostra que estão ali, alguém que parece que a gente está sozinho. Né? Tá, feito, gente, era mais ou menos isso, de ajuda. Hoje a gente vai ter aula, então, sobre cálculo amostral comigo. Vou compartilhar a tela aí, daí tu me avisa. Daí. Tá aparecendo aí? Sim. Tá aparecendo isso, agora tá em apresentação. Tá. Posso começar? Eu fui lá contigo. Eu tinha visto e passou batido. É que eu fiquei curioso porque eu fui seguir a Diana no Twitter e eu vi que ela segue 3 e 2 seguem ela e ela não postou nada nunca e nem usa. Só tu é famoso no Twitter. Eu não gosto nunca, eu continuo. O Edilson é famoso no Twitter. Eu gosto de interagir com o Cran. Interagir com o Cran no Twitter. Stakeholder. Vamos lá. Hoje eu vou falar, então, sobre cálculo amostral. Quem estiver vendo depois, eu vou priorizar a plateia. Então, eu vou ficar de costas para a câmera, tá? Sim. Fica quieto. Vai ficar pior ainda, vai ficar no computador, vai ficar dentro da cintura. Tá, acho que fica sentado mesmo, então. Não sei. A Bíblia é em pé, mas a Bíblia é mais baixinha, né? Quer entrar aqui, ou não? Pode ser. Não vai dar, eu acho. Tá. Vou falar, então, hoje sobre cálculo amostral, algo que dentro do grupo a gente acaba indo mais por alguns casos por conveniência, né? Mas às vezes a gente tem que olhar a base aqui. Para o pessoal que não viu ainda, é interessante. Dentro do cálculo amostral, a gente tem alguns tipos de cálculos alguns tipos de amostragem que a gente pode fazer, que se dividem em 2 grandes grupos, principalmente. A amostragem das amostras probabilísticas e as amostragens ou as amostras não probabilísticas. O que é uma amostragem? Quando a gente faz a estatística, a gente quer fazer um trabalho, a gente quer que ele seja importante e que ele tenha uma relevância. Então, eu vou pegar uma pequena parte da população e vou trazer ela, como está aqui na figura, vai ser a minha amostra. O interessante seria que
esse tamanho de amostra seja grande o suficiente para que eu consiga extrapolar meus dados, ou que eu tenha uma confiança de que eles representam uma parcela importante da população, mas também não pode ser gigantesco a ponto de eu não conseguir rodar e que seja inviável de eu conseguir trabalhar com eles depois. Dentro das amostras probabilísticas, eu separei, então, em 4 tipos, principalmente, que seriam amostras probabilísticas aleatórias, estratificadas, sistemáticas ou conglomeradas. E das amostras não probabilísticas, a gente tem as amostras intencionais ou convenientes e as consecutivas ou sequenciais. Dentro dos procedimentos de amostragem, as amostras representativas e idênticas da população são representadas dessa forma, em que eu consigo pegar a mesma proporção dos diferentes grupos que eu tenho na minha sociedade. Então, aqui, as 4 cores poderiam ser classes econômicas, em que eu pego a mesma proporção dentro de cada classe econômica, e aqui a gente tem uma representação do que são as amostras não representativas da população, em que eu acabo pegando e priorizando um grupo a mais que o outro, mas não que seja de maneira intencional. Pode ser de maneira intencional, mas são amostras que não são tão representativas da população como um todo. Dentro das amostras probabilísticas, então, o nosso primeiro tipo são as amostras aleatórias, que são indicadas para quando a gente tem grupos homogêneos, grupos que têm as mesmas condições, e elas, nesse caso, a gente vai necessitar de uma lista de participantes que, teoricamente, ela vai atingir o maior rigor na exigência científica, em que dentro do meu grupo homogêneo eu vou fazer por sorteio simples, que é o papelzinho ali, ou uma planilha de números aleatórios que eu vou tirar, e esses números selecionados vão ser os que eu vou usar dentro da minha amostra. Como um exemplo, eu posso pegar o que acontece com agora acontecendo com as pesquisas de opinião do Datafolha ali para política. Eles têm a população, eles escolhem de maneira aleatória as pessoas na rua ou as pessoas que estão passando, ou por sorteio dentro das casas. Eles não podem fazer a pesquisa com quem se voluntaria a responder a pesquisa. Tem que ser sempre com alguém que eles escolhem de maneira teoricamente aleatória. O segundo tipo de amostra são as amostras sistemáticas, que eu tenho uma variação dentro dessa amostra aleatória, em que eu faço, como na imagem aqui, eu tenho a minha lista de participantes e eu a cada 3, por exemplo, a cada 2 eu pego um, a cada 2 eu pego um. Ela é uma variação, de certa forma, aleatória, porque eu não escolhi os sujeitos, eu escolhi a captação dentro dos grupos. Então, dentro do grupo, a cada intervalo eu pego um sujeito, a cada intervalo eu pego um sujeito. Um exemplo seria aqui no nosso no jogging aqui, ou na caminhada nórdica, eu pegar a lista de participantes e a cada 2 eu seleciono um, a cada 2 eu seleciono um, seria uma seleção de uma amostra sistemática dentro desse grupo. O terceiro tipo é a amostra estratificada, que é uma amostra que é indicada para quando a gente tem grupos heterogêneos, em que, de novo, eu vou precisar dessa lista de participantes e eu vou selecionar de proporcionar o tamanho das amostras. Então, aqui, por exemplo, se o verde é um grupo com 100 pessoas e o laranja com 100 pessoas e os outros dois 50, eu vou selecionar de maneira proporcional para que eu tenha a mesma porcentagem de participantes na minha amostra dos grupos. Então, eu vou selecionar 50% ou 25% dos grupos. Então, 50% de 100, eu vou selecionar 50, e de 25, vai dar ali, né? Mas de maneira proporcional. Então, que eu tenha a mesma porcentagem de participação dos diferentes grupos na minha amostra. O quarto tipo é a amostra por conglomerados, que ela é adotada quando é impossível uma confecção grande de toda a lista de todos os sujeitos, que seria, como exemplo, eu pegar uma população grande por bairros dentro de uma cidade, e de cada bairro eu vou selecionar algumas pessoas, e dentro dessas pessoas selecionadas eu vou selecionar outras pessoas que vão representar a minha amostra final. Então, para eu fazer uma pesquisa em Porto Alegre, eu vou pegar uma rua de cada bairro, por exemplo, e dentro dessa rua de cada bairro eu vou selecionar as casas de lado ímpar ou de número ímpar. Então, dessa forma, eu vou fazer uma amostra por conglomerado, que é uma forma de
determinar um padrão de seleção que se assemelha um pouco da amostra sistemática, só que para grupos muito grandes. Depois disso, a gente vai ter as amostras não probabilísticas, que são as amostras que acontecem de maneira intencional ou conveniente, que ela vai consistir nos indivíduos disponíveis dentro de uma população específica, então dentro das condições patológicas ou das coletas com patologia, em indivíduos com patologias, a gente tem isso, ela é mais comum na pesquisa clínica pela vantagem logística do trabalho. Então, lá no Clínicas, por exemplo, tem os sujeitos que vêm ser atendidos ou fazer uma consulta, e eu vou atender eles e vou trabalhar com eles conforme eu sinto que ele vai ser um bom sujeito para a minha amostra. Então, ela acontece de maneira... Pode ter um viés, né? Porque eu estou selecionando de maneira intencional quem eu vou coletar, só que ela acaba sendo boa para coleta, assim, é uma logística fácil, porque eu seleciono o paciente que me interessa e que eu sei que vai fazer diferença para o resultado do que eu estou trabalhando. Depois é a amostra consecutiva ou sequencial, que é recrutar os indivíduos que preenchem os critérios de inclusão determinados. Então, eu seleciono homens, por exemplo, acima de 40 anos, com a patologia. Ela tem um menor viés de seleção, porque eu faço um critério e todos que se encaixam dentro desse critério podem ser coletados, só que ela desvantagem pode ter um período maior de recrutamento, porque eu preciso que o sujeito, a minha amostra, que eu encontre pessoas dentro dos meus critérios de seleção, e dependendo do grupo, eles podem acontecer em períodos específicos. Trazendo como exemplo, eu estou só a foto da corrida, mas, por exemplo, eu quero coletar parâmetros pós-prova de corrida de corredores ou de algum esporte, pós-prova. Então, eu não vou ter provas que acontecem todo o tempo. Então, eu vou precisar esperar, vou ter que ter esse tempo de conseguir que eles pegar os sujeitos pós uma prova que aconteceu. E para o tamanho da amostra, como eu falei antes, quanto maior, melhor, nem sempre, porque a gente precisa, tem formas da gente conseguir os nossos resultados dentro de uma amostra da população, que a gente faz cálculos para que a gente consiga atingir os resultados esperados através do tamanho da minha amostra, não precisando coletar, às vezes, 150 pessoas, coletando 40, 35, dependendo da minha forma de cálculo, eu tenho o mesmo resultado. O tamanho da amostra. Para uma amostra ser representativa, ela precisa ser composta por uma quantidade suficiente de participantes. Isso vai depender da variação da população, da precisão que eu desejo dentro desse estudo e do tipo de estatística que eu pretendo usar para os meus dados depois de coletados. Esse tamanho vai ser definido, então, a partir do cálculo amostral, que é o tema da nossa aula. Para fazer o cálculo amostral, a gente vai escolher através da equação adequada, existem diferentes maneiras da gente calcular, ou com o uso de softwares, que eu vou falar depois, que é o GPaul. As fórmulas para cálculo amostral. Existem algumas fórmulas que eu peguei de uma planilha da professora Cláudia Candotti aqui do grupo, só para a gente demonstrar que existem várias maneiras de eu conseguir chegar no meu resultado de cálculo amostral. Isso, pode entrar. Aqui, por exemplo, é uma fórmula maior que a gente tem, é um N delimitado por proporções, então é um grupo finito que eu estou pesquisando. Aqui um N que seria também delimitado, só que um grupo que eu vou usar a média e desvio padrão para calcular, de um trabalho prévio, para calcular a minha amostra. E aqui seriam para N's muito grandes. Então, pesquisando algo que o N tende ao infinito, eu usaria essas duas fórmulas. Então, aqui por proporções dos trabalhos anteriores, e aqui em cima seria uma fórmula que usa por média e desvio padrão de trabalhos anteriores. E para cálculo através de software, a gente vai utilizar o GPower, que é um software da Universidade de Düsseldorf, que tem essa cara, e eu vou mostrar agora mais ou menos como ele funciona. Quando a gente abre ele vai ter essa cara, e são esses os campos que eu vou poder preencher.
Aqui na parte de test family, tudo vai se basear para a gente conseguir ter o nosso cálculo amostral dos cálculos que eu vou utilizar depois na hora de tratar meus dados. Então, aqui, se eu vou fazer os testes F, que seriam as ANOVAs, MANOVAs, eu vou clicar nele. Os testes T, que seriam os testes de amostras de 2 grupos, eu vou usar ele. E aqui o de Qi quadrado. É Qi quadrado? Xi quadrado. Isso. E o Z... De distribuição. Isso. Para exemplo, aqui eu vou usar o de teste T, em que dentro do meu teste eu vou usar as médias, que são vou usar esse teste T pareado, que seriam 2 amostras independentes, e vou botar aqui dentro do tipo de poder de análise, eu posso ter a priori que o computador vai me pedir o alfa, o poder e o tamanho de efeito, ou eu posso colocar o tamanho da amostra dos estudos anteriores, ou tem vários tipos, por sensibilidade, por pós-hoc, por critério, por... Isso que eu não... É esse aqui. Então, por exemplo, sempre que a gente vai calcular, a gente se baseia num trabalho prévio feito, ou num trabalho que a gente já leu e que trabalhou mais ou menos com o que a gente pretende fazer, então a gente vai usar os dados coletados daquele trabalho. Coincidentemente, pegar um trabalho aleatório aqui, tenho esse aqui, o trabalho aleatório que eu achei que sobre Parkinson, que eu vi que eu quero pesquisar com Parkinson, então eu vou pesquisar um trabalho que seja próximo, com o tema próximo do que eu vou trabalhar, e vou olhar os dados que eles obtiveram, né? Então aqui eu já achei que só na entrada a gente teve o alfa de 0,5, com 33 participantes, e o tamanho de efeito do trabalho foi variado conforme o cálculo. Aqui, ó, os effective size variaram conforme a variável estudada, né? Então, eu vou vir no meu Gpower, vou botar 2 caudas. Dentro do meu tamanho de efeito, eu vou deixar, quanto maior o tamanho de efeito, mais restrito ele é o cálculo. Vou deixar 0,5, meu alfa vou deixar 0,5, e o power, o poder, seria a restrição, né? O quanto eu consigo, como que eu posso explicar? O quanto eu quero de especificidade dentro do meu grupo. Deixando esses valores, eu vou ter, por exemplo, uma amostra de 54. Se eu quiser usar o tamanho da amostra, por exemplo, como critério do trabalho anterior, eu posso vir e alterar aqui para o trabalho tinha sido usado 33, vou deixar 33, ele vai me calcular, vou precisar de 32 sujeitos. Ele vai me dar o gráfico em que eu posso observar, e caso eu queira tirar dúvida, eu sempre posso vir nas fórmulas e... Cadê meu mouse? Vir nas fórmulas e acabar usando para a comprovação. Acho que é isso. Não é uma coisa... Bota ali de novo. Hoje no Gpower mesmo, janela. É que essa figura tá bem boa. Deixa aí, por exemplo, ali aparece o alfa, né? Vejam, imaginem uma comparação de 2 grupos dessa maneira. Tá. Vejam que tem o beta e o alfa, né? Só conta ali isso aí no gráfico, né? Então, ali já dá para ver uma coisa, assim, que o quanto que a gente vai aceitar que os grupos estejam em concomitância para se aceitar uma diferença significativa, né? E o teste tem um poder que englobe essa diferença boa, mas isso é mais proporcional, né? Isso aí seria um pouco parecido com aquela ideia que a gente tem de quando a gente escolhe o P, né? Eu quero P menor que 0,05, que é aquela história que se representa que a cada 100 vezes que eu faça isso numa população,
vai acontecer no mínimo 95 vezes essa diferença, né? Uma coisa assim, mas esse aqui é para um remédio não me serve, eu posso matar 5 pessoas a cada 100, não dá, não é aceitável. Isso é qualitativo, não é matemático, isso é aceitar esse fato de 5 pessoas ou uma morta, não é quantitativo. É por isso que eles dizem, às vezes, que a decisão do P ele é também ético qualitativo. Tá? Mas se baseia, claro, nessa matemática. Aí tu diz assim, não quero 5 mortos, eu quero só um morto a cada 100. Aí tudo bem, só um vai. Aí tudo bem, azar. Aí você aceita. Os remédios não fazem isso. Os remédios fazem aquele P menor que 0,001. Aí fica aquele 1 a cada 1000, não a cada 100, né? Ou a cada 10 mil, 5 mil. E aí se aceita, tá? Isso aí tem um pouco a ver com essa decisão de o quanto que eu aceito ter efeito no meu grupo para eu poder ter uma amostra suficiente para mim aparecer diferença. Isso é uma coisa tem mais a ver com essa vai influenciar o peito. Isso vai ter relação com O quanto que tu vai coletar de sujeito vai influenciar depois lá na... Isso. Sim, sim. E tem uma certa correlação, assim. Então, por exemplo, daqui a pouco eu quero ter eu vou fazer um N, eu tenho pouca gente. Então, isso vai ser mais difícil de achar diferença. Então, eu vou ter que aceitar ali o alfa mais fraco, né? E eu já vou estar usando 0,05 mesmo. Então, eu já estou usando um termo fraco, vamos chamar assim, né? Então, fecha as contas, né? Tem esse uso. Agora, o outro sentido, só que eu queria dar mais qualitativo, porque eu também não lembro tudo em matemática, mas o effect size, ele tem a ver com outra coisa. Ele tem mais a ver com um efeito clínico da diferença. É dizer assim, isso é tudo em números genéricos, tá? Mas a representação seria assim, se eu tenho um effect size que eu digo que é muito alto, isso é porque, por exemplo, o comprimento de passada. O Léo Ribas lá vai fazer seu treino, ele quer botar um treino de força para aumentar o comprimento de passada. Para ele ter uma diferença que ele acha que é significativa, ela vai ter que ser muito grande. O effect size diz mais ou menos isso. Vai dizer, se isso ser realmente algo clinicamente útil, tem vários termos que se minimamente impactante, mas é outro termo que se usa, mas é sempre nesse sentido, tem que ser muito grande. Para nós, todos sabendo que um comprimento passado seria 30 centímetros. É difícil, na mesma velocidade, dar 30 centímetros a passada, né? Então, seria isso. Ou não, ao contrário. Não, olha, para mim, 2 centímetros já dá muita diferença. Eu sei que lá na maratona, cada 2 centímetros vai me dar não sei quantos metros à frente, né? Então, 2 centímetros tá bom. Então, o effect size fica muito pequeno. Isso é o pesquisador. O pesquisador. E em cima da tradição da área, tá? Então, não tem um cálculo. E aí, claro, só tem esse peso das coisas, né? Tu sabe que tu vai estar puxando mais um peso. O poder vai estar um pouco menor e tal. Então, tem esses dois sentidos, assim, básicos da escolha. Mas depois tem muita tradição, né? O pessoal geralmente faz e cuidar. Só que tem que cuidar com essa mensagem, né? Falou bem, tá? Só para recordar. O N ideal não é o maior, né? É sempre algo otimizado, porque os dois lados que tu pode incorrer em erro da diferença, né? Lembrem disso. Quando eu aumento muito o N, eu muitas vezes facilito encontrar diferenças em grupos. E às vezes, o tamanho de efeito é nulo, insignificante. Então, pegar assim, de novo, o estudo do Léo lá, força e comprimento de passado. Vai lá e a gente pega mega dado, né? Encontramos um dado lá que os caras fizeram no estudo Cooper lá, desde que começou lá no ano, sei lá, 60, 70. E o cara tem 80 mil comprimentos de passada. E aí ele diz, tem efeito entre, sei lá, comunista e bolsonarista. Porque a diferença foi 2 milímetros. Dá diferença, dá efeito. Só que a gente incorre num erro, né? E é onde provavelmente não seria diferente isso. E, por outro lado, não é clinicamente ou praticamente útil essa diferença. 2 milímetros, a gente sabe que está dentro da margem de erro da medida. Não é significante do ponto de vista prático. O termo que se usa na saúde é clínico, ele não é clinicamente útil. Se chama isso, né? Diferença clínica. Clinicamente relevante.
É diferença mínima detectável, eles têm esse sentido prático, que é o que o médico dizer, não, veio dar esse problema, mas isso aqui a gente sabe que na experiência não muda nada o desfecho clínico, ou alguma coisa superior prática mesmo, desfecho primário, que a gente chama. Então, tem mais a ver com isso aí, alguns antes de entrar. E tá, então eu queria só trazer mais esse sentido filosófico dessas duas coisas, que às vezes o pessoal esquece, sabe só fazer, mas pelo menos tem que entender essas coisas que são essenciais. Outra coisa, uma coisa que é legal assim de pensar, gente, no nosso caso, não vou ter os exemplos ali, mas vamos pensar no nosso. Assim, a gente quer fazer um estudo, vamos pensar assim, Parkinson, tá? A gente está nessa coisa de Parkinson. Então a gente quer ver, por exemplo, qual é a vontade deles fazerem, qual é a relação deles com o exercício físico, quanto importante eles acham que é exercício físico, tá? A gente vai fazer uma escalinha, vamos definir a escala de tartaruga, de 0 a 10, diga que o cara adora atividade física ou não gosta, sei lá, 0 a 10, tá? E aí a gente escolhe só o pessoal que faz caminhada norte. Pega, vamos fazer aleatório. Vamos parar aqui na frente do prédio e vamos ver na segunda-feira, às 9 da manhã, que é o horário que eles chegam, né? E aí vamos dizer que eles passaram todos obrigatoriamente ali. Então foi aleatório, quem passou. Obviamente não é nada aleatório, né? Porque ali tem um viés que é comum, que é o seguinte: os caras que vão procurar atividade física não é o grupo de partos, né? Então essa relação com a atividade física está enviesada. A gente tem que dizer, são Parkinsons praticantes de exercício físico. Aí sim, como eles visualizam se gostar de exercício físico, né? Então tem que cuidar com esses viés, assim, quando a gente vai fazer as coisas. Não é o fim às vezes é prática, né? Os caras que vêm aqui já é bom, então onde eu vou poder aplicar, eu vou ter os caras. Mas eu tenho que cuidar com esses viés. Se eu quiser saber dos Parkinsons de forma geral, eu deveria cuidar com essas questões, né? Por exemplo, pegar a gente que não faz exercício físico, que representa essa população, sei lá, quanto tem de inativo, né? Teria que representar isso também. Acho que o Lucas deu o exemplo, né? No caso, tinha classe social, né? Isso. Acho que o outro também. Mas essas são mais práticas nossas, né? Essas coisas, por exemplo, ligadas ao espaço que a gente está e o que a gente está querendo falar sobre isso. No geral, a gente resolve. A gente sempre diz que são praticantes de caminhada norte, isso tem a ver até com a caminhada norte, e ali já tá o viés colocado, né? Então, e aí a gente faz de outro jeito, de outra forma, isso tudo. Mas isso é um exemplo clássico, de outro prático assim, da nossa área, né? Mas isso tem, os caras que na pista, né? Quer ver algum questionário de automático, não sei o quê. Eu vou pegar lá só mulheres. Sim, mulheres que vão na pista, são gente que pratica, né? São primeiro também. Quando tem viés ali, algumas coisas que a gente quer analisar pode ser importante, para outras não. Isso é um exemplo dessa questão probabilística e tal, que é mais perigosa, né? Mais um. Eu tenho algumas. Eu posso fazer uma pergunta, porque está relacionado com o que o professor falou, aí depois a gente vai. Desculpa, Débora. O professor falou que quando o cálculo amostral traz um número X de indivíduos e você usa muito mais dados, você tem uma chance muito grande de encontrar uma diferença. Mas isso também é verdadeiro ao contrário. Tipo, se eu tiver muito dado, então assumindo essa verdade, a chance de eu não encontrar essa diferença é menor. Então, se eu quiser dizer que isso não é diferente, então um número maior seria melhor? Não. Entendi, para testar mesmo. Não, esse é uma forma de forçar um erro, né? Isso faz assim que eu me lembrar disso, forçar um erro. Do lado do que diz, é numa situação onde é muito. Eu quero saber se são iguais. Você disse que quanto maior o número, maior a chance de eu encontrar a diferença. Mas eu não quero. A minha intenção é encontrar valores iguais. Eu quero falar que essa amostra é igual. Então, se eu tiver um número maior... tu tende a controlar isso. Sim, Então, pode ser nula, vai ser sempre que não tem diferença. Né?
Mas o problema é que tu pode estar errando, entendeu? Tu pode estar, esse exemplo que tu está dando, tu tá, bom, nesse caso, se não deu, aí fechou todas, né? Se não deu nem com a amostra muito grande, não vai dar nem com as pequenas. Tem um certo sentido na minha cabeça, tem um certo sentido, só é sim, exato, mas é igual, aí tem outra coisa, tu está usando uma amostra muito maior do que deveria para achar, porque essa semelhança ia aparecer de outro jeito também, ia aparecer com amostras menores, estaria certo a amostra. Né? Aí o erro está em usar muita amostra, que é a questão ética, isso é isso que falou. Às vezes é um problema também, é uma questão ética, o comitê de ética também, o ESN também em função disso, será que precisa expor as pessoas? Qualquer coisa, não sei se No caso do banco de seria só dados, isso, é uma coisa secundária, mas o problema que eu trouxe da diferença, não. Confirma ela. Não, se não está dando nem aqui, não vai dar. não vai dar. Pode ter uma incerteza do superador. Mas mesmo assim, tem outros motivos para não usar, né? Bem, nobre. Saúde da minha pior. Tadinha que ela tem. Eu vou levar lá no meio, acho que uma dispneia. Dispneia inexplicável. Tadinho. Desculpa interromper. Tá gravado. Tá bom, valeu. Beijo. Mas esse é o problema. E aí tem um problema ao contrário, tá? O contrário não é bem isso que ele trouxe. Ele filtrou tem sentido, tá? Então, se usa geralmente metodologia científica, um é erro tipo 1, outro é erro tipo 2, não lembro. Eu lembrei. Que é o seguinte, quando tu vai procurar diferenças, e a amostra é pequena. Quando tu vai procurar ver, vai testar ver se algo assim, de novo, o método, o treino é diferente, pegou, sei lá, 7 sujeitos, poucos sujeitos. E às vezes não aparece diferença, onde é diferente. Isso é um erro. É um dos tipos de erro. Né? Aí O erro tipo 1 e o erro tipo 2. Correto. E aí, só que aí a questão, se um 7, deu diferente, eu deveria ter, deu diferente, a mesma coisa eu deveria, então tá bom, nem preciso mais, porque vai confirmar a diferença. É verdade, se os grupos fossem super bem distribuídos, né? Só que tu pode ter erro de amostragem, pode pegar assim, casos extremos, pegou muito poucos, e querer representar um grupo. Ali é perigoso também. Também tem essa decisão secundária. Né? No fim das contas, é sempre bom ter a amostra boa, né? E jogar com esse raciocínio. Esse raciocínio que o Luiz falou é importante. Isso nos faz pensar sobre o dado, não só sobre o que é certo e errado, mas saber o que está jogando com essas informações para tomar a decisão depois, se é diferente ou não. Tá? Isso aí. O erro tipo 1, se eu não me engano, só é o erro de quando eu rejeito a hipótese sendo ela verdadeira, e o erro tipo 2 é quando eu aceito ela sendo falsa. São coisas que a gente tem um tamanho para tentar minimizar. Né? Lembra que é sempre a hipótese nula. Isso. Eu me perco todo. Também. Tá bom. Decorem isso aqui, eu sempre 10 minutos depois não lembro, e lembro só do que é mesmo, assim, na prática, esse raciocínio que a gente está falando, os erros que são desse tipo. Então, isso é ter 10 mil, pegando estrelas, falso positivo. Não é. É o que eu decoro sempre, é o tipo 2, que é o falso positivo. Né? Tipo 1 tem que fazer o... Erro tipo 2, falso positivo. Sim, positivo significa que deu diferença. Isso. Isso. Mas e se a hipótese nula for ao contrário, for outro, porque a gente estava falando que a hipótese é que não tem diferença. Uhum. Mas e se a minha hipótese for que tem diferença? Pode ser. Vai lá. Não, tem como o Thiago falou de ser um erro muito grande, né? Mas eu acho que tem a ver com isso, a hipótese nula. Porque a hipótese nula ela sempre vai ser que não há diferença. A estatística sempre roda em cima da hipótese nula, que é aquelas duas curvas. Eu ia falar que quando se quer ver semelhança, a maioria dos testes nossos não são adequados. Por exemplo, os de comparação, se deveria fazer outra coisa.
Porque aí está o problema, é errado, assim, né? E a gente acaba usando desse jeito, que é perigoso, que é o seguinte, o fato como é de não ter diferença, né, não significa que os grupos são semelhantes. A gente acaba aceitando isso, mas não só quer dizer que não teve diferença. É uma coisa meio... Se a gente quisesse, se tivesse a hipótese da semelhança, se eu aprendi no meu mestrado, ao longo dos anos, o pessoal me dizia, eu não consegui entender anos depois. Por exemplo, tinha várias variáveis minhas da corrida de piscina funda que eu na real estava esperando que fosse semelhante, que era só adicionar treino dentro da água, se não atrapalhasse as variáveis fisiológicas, já estava bom, lembra? A gente tinha muito isso, né? Então, mas se a nossa hipótese era toda por não ter diferença, não era nem esse o certo, o método de cálculo. A gente deveria fazer análise de contingência, que essa sim testa nessas situações, onde eu já procuro a minha hipótese do pesquisador, independente se o nome é muda e tal, mas o pesquisador é que sejam semelhantes. Eu deveria fazer uma análise de contingência, que é uma outra análise, um pouco mais baseada em frequência. Só para tu ver como é perigoso isso. Mas eu nem quero complicar muito, porque no final a gente continua usando o raciocínio aquele de sempre. A gente vai dizer que é semelhante, mas se a gente parte da pergunta, não tem diferença, então a gente deveria fazer outro raciocínio. Fecha com isso. Então, a gente sempre procura a diferença nesse caso, nas testes de hipótese. Então, um pouquinho, e eticamente, então, uma amostra um pouquinho maior não é problema. Depende do que tu está expondo à amostra, né? Tipo, se for uma coleta muito invasiva, que pode ter algum tipo de risco de... Sim, todo risco, sabe? A VO2, por exemplo, a gente tem que dizer sempre, está fazendo um teste de caminhada, tem risco de morte súbita, aumenta, né? O cara ficar parado é 1 bilhão, sei lá, e caminhar é 1 milhão. Mas a gente tem que ver que aumenta o risco, mas que vai ter alguma coisa perto, tá? Então, a gente expõe isso, então sempre tem essa crítica, né? Realmente o pessoal usa, então. Eu lembro das aulas do Fábio Castro, que a gente quer falar o lugar inferior e superior. Assim, se é muito baixo, então, a mostrar para tu calcular o que vai ser o teu poder. Se está muito baixo, tá, gostaria de 15, coletou 3, então tu expôs esses 3 com um teste que não vai dar em nada, né? Ele está expondo o cara no teste, e vai botar 100, está expondo 100, né? 100 menos 15 ali, o zero também. Também. Então, para baixo, para cima, eticamente. Sim, vai bom também, até quando é a minha. Não tinha claro, mas claro, não serve. Vai ser dado se for. Gostaria de 20 para dar a resposta correta a 8, esses 2 vão te dar uma resposta. Só expor. Mas eu tinha uma dúvida até também do cálculo amostral, assim, mostrando o estudo, né? De pegar dados de estudo anterior, que dá para, não sei se alguém usar dados tipo de piloto, eu tenho 5 no piloto ali, a partir desse dado, não tem estudo na área parecido, assim, não achei no piloto. Posso fazer um piloto com 5 sujeitos ali, e a partir desses 5, estimar, fazer um cálculo amostral para o meu estudo em verdade, também, eu não sei se tem crítica, tá, mas o pessoal costuma também usar essa maneira aí. Só não vi aqui, né? Não, porque daí eu acho que dados só teria que, dentro do teu piloto... Não tem nada ali escrito. Quando eu abri as opções, não tinha nenhuma delas que era piloto, aqui? dados iniciais, né? Genérico. Isso aqui também, né? É aí mesmo, isso aí. Não, é aquelas informações que tu tem. Mas aí que tá, só pede as informações, né? Eu acho que tu teria que calcular essas informações do teu piloto e usar isso. A priori, né? Nesse aí, né? Quando tu tem a priori, né? Tu tem dados anteriores, tu tem que computar e precisa. Tu precisa ter um alfa, poder e o tamanho de efeito. Que ele dá o... O que vai vir mesmo é o tamanho de efeito dos dados.
Ao que eu puder, é o que eu vou... Uhum. Sei lá, daí tu fez, tu quer aqui, daí tu tem um poder de 95 e tu coletou, não sei, 3 pilotos. Ah, tá. Falando. Mas ele vai dar 2, ó. Posso comentar? Não, claro, é Pode. só essa coisa que eu tava... Ó, Não. e daí, no caso de uma variação muito grande, por exemplo, o colador, foi um colega meu, ele fez um cálculo amostral para o projeto e ele usou dados de outros estudos. E ele chegou, depois de vários cálculos, ele chegou em um número amostral entre 6 e 48 indivíduos. Aí o que eu faço? Pego 48, pego 6, o que o comitê de ética vai dizer? Aí eu boto aqui, né? Ele coletou 44. Aí se alguém perguntar por quê, Não, tá dentro da faixa. Mas digo, todo mundo faz. muito ampla a faixa. Muito ampla. E foi uma das coisas que a banca do doutorado dele questionou. Por que é de 6 a 48? E ele usou estudos, os estudos da área, ele falou, não, eu calculei aqui baseado nesses estudos que esses valores, daí eu deixei escrito lá. Então, Não, aí escolhe um estudo que mais te agrada, escolhe um valor que mais te agrada. Sim, não, é isso mesmo, gente. No fim das contas, no dia a dia nosso, tá? A gente passa por isso todo o tempo. A gente vai um pouco na tradição, em função até do que se sabe dos dados, mas, gente, acaba que a maioria dos nossos estudos vão dar mesmo. Bota entre 15 e 20, que não tem erro. No teu caso, está sustentado, entendeu? Matematicamente. Provavelmente o que tem ali é muito problema nos estudos, é uma variabilidade de resultado, né? Que está dando isso. E isso advém do que? De médias, de padrão, as variações dos resultados, né? E a origem do erro pode ser várias, né? Várias. A gente vê em fisiologia, meu Deus, né? Só para ver o erro. Está analisando o custo metabólico. As 1000 maneiras de expressar, por quilômetro, por metro, por não sei o quê, os sensores diferentes, o mau uso ali no meio, que a gente sabe que tem. E a gente sabe até nosso, não só o mau uso, mas o mau equipamento. A gente usou o PO2000, né? O PO2000 era um analisador de gás mais antigo, a gente usava o PO2000, era caixa de mistura, né? Eternamente agradecido, que era o equipamento que a gente usava, os primeiros ativos com a NAP, depois a gente usava esse, a gente usava o VO2000 do Turo, que era a caixa de mistura que dava um dado louco, a gente tinha que fazer sempre mirabolar e ver da curva, assim, né? Porque saía, os custos saíam, por exemplo, saiam custos, no lugar de curva de 1, saía em W, saía várias VL. Aí uma coisa muito boa. Uma coisa louca, aí os alunos diziam, não, professor, mas é isso que deu, assim, não, então revolução é fisiologia, né? Ferra mágica, e esse era um problema, né? A gente lidava com outra coisa também, que é o pesquisador, tá, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ver o que deu é o dado. Tem que ser honesto, mas tem que ser crítico também, porque não dá para usar de dado, né? Eu das duas são ganhei o prêmio Nobel, ou não, outro vai ver que tem algum erro nesse sistema, que era o mais provável. Então, tem essas coisas assim, que tem que levar em consideração. Mas, no final das contas, lembrem disso. Nos estudos nossos, que usamos mais coisas de fisiologia e biomecânica, por restrito a isso, tá? Tem o pessoal do mundo ali. Não só os questionários que a gente mesmo usa, às vezes. Aí é outro problema que não tem tanta experiência. Mas nesses daí, até os questionários, qualidade de vida, a gente publicou com a NAP, com a Ellen, né? Era sempre com estudos entre mais ou menos 13, vou puxar um pouquinho mais para baixo, 13 a 20. E aí não tinha erro. Quando está muito diferente disso, aí tem os dois problemas. Se você está acima de 20, é rolo para conseguir, né, fazer o estudo, né? E a viabilidade. O Rodrigo, por exemplo, conseguiu, né? Andar na caída, né? Tá. 40 tinha do Rodrigo. 20 em cada grupo, né? No final, depois deu 38 no final, Isso veio 19 em cada grupo, professor. A gente dividiu pela metade e fizemos 2 grupos de desempenho. Então, assim, era um N bem grande. A gente conseguiu sustentar, achar um erro de um tamanho de efeito bom e tal, para dar isso. Mas muito trabalho, né? Trabalhão, então no limite do viável não, mas foi, né? Rolou. Agora,
Mas esse tipo de problema é menor na ciência. Esse é um viés que a gente tem. Geralmente é difícil alguém dizer, ela usa 40. Será? Todos esses problemas que a gente trouxe não aparecem tanto. Agora, quando tem 10, 9 sujeitos, aí É maior. está. É mais fácil errar para menos. Essa é uma coisa que não está tudo certo, que eu estou dizendo, tá? Mas é o que acontece no dia a dia da pesquisa. Tem um certo lado só, né? Porque o N, parece que das variáveis que a gente mais estuda por ele. E pensando nisso que você falou agora, então, como relevante é o cálculo amostral nesses casos? Eu acho que ele é mais para entender a variabilidade dos dados depois, para usar com alguma segurança, assim. Mas ele tem sido usado muito pouco também, no dia a dia. Mas é uma coisa quase obrigatória. Isso a gente tem que fazer. Agora, eu diria assim, é mais útil, pensando nós agora na ciência, que interessa mesmo, não só para salvar nossa matéria, né? Eu acho que é legal para ter uma ideia de como é a variabilidade do dado. E aí, conforme vai analisando, o pesquisador já vai vendo, né? Essa variabilidade é menor que o outro, opa, é uma coisa estranha, ou não, é muito variável, tá? Muito acima do que já. Então, ele nos ajuda já a prever o que pode nos dar. Né? Por exemplo, os caras lá do planetário de transporte, trabalham no período externo, interno, período passado, um cálculo amostral para todas as variáveis que eu faço o cálculo amostral, o cálculo amostral do curso do QI, no passado deu 30, sabe, muito metodólogo, para o mundo real não tem sentido. Tá? Não tem sentido assim mesmo. Eu já vi metodólogos dizendo, não são todos, mas vários dizem, não, seria certo fazer para todos. E aí o que der menor, que escolhe, aí começa a entrar naquele erro da coisa. Porque não vai pegar sujeitos diferentes para cada análise. Não dá para ver, você não tem como fazer. Então, o que se faz é pegar o de menor, mas o que mais a gente usa na prática, que tem mais sentido, é pegar os desfechos primários. O outro calcular, talvez para ter ideia, só, mas não apresenta. Geralmente se apresenta isso. Desfecho 1, desfecho 2, no máximo, em geral. os primários ali, E o grau menor é o N. E é difícil também usar o cálculo amostral como muito específico, né? Você vai pegar paraparesia, por exemplo, você vai pegar, eu peguei um artigo com nadadores paraplégicos e tudo mais. É difícil você ter um N disponível para você, porque quando você faz o cálculo amostral, você não consegue estabelecer isso ali, essa especificidade. Você faz o cálculo amostral que é genérico. Então, como é que eu vou pegar, por exemplo, o corredor amputado, né, no meu caso, quantos tem por pela curtícula? Não. Né? Aí você pega e faz um artigo com 4, 3, 4 corredores amputados, daí o teu cálculo amostral a gente vai dar 5 para bater. Mas aí é específico. Então, também tem que avaliar isso. Fazer um artigo, tem que avaliar isso. Não é só o número que tem ali. Artigo do Cavoia com 3 dedos. Esse é um complemento daquela minha resposta, que eu falei de grupos com paralímpicos. Os atletas paralímpicos por exemplo, um caso onde é mais comum aceitar subgrupos menores. Tem isso. No alto rendimento também aparece, mas é um pouco mais difícil, assim, tem um sobrenome muito forte, mas é mais aceito, assim, ter o estudo talvez dos 3 melhores subgrupos, comparando todos 5 só. Na mesma, assim, é difícil, não é fácil de achar esses estudos, porque vai pegar os revisores tradicionais, né, que a gente não sabe, mas o paralímpico, mais fácil. Eu vi alguns estudos com os finalistas hoje, só os 2 finalistas que estavam.
Poderia ser. Aí tá bem identificado, né? Isso, estudo de caso também, que pega algo muito específico. Isso aí, esses dois, eu chamaria de estudo de caso, eu acho, esse estudo, ou ele ainda é um estudo... Não é de casa. Não sei se tem também, Não. o Robin, uma estatística real, coisa assim, ou tu fala o cara tá... Também tem que ver o que o cara está avaliando, né? Às vezes o cara está avaliando o método, que a gente viu o artigo O na aula, avaliando o método, não precisa de uma pessoa que avaliar o método, uma pessoa precisa avaliar o método. Mas aí tu tem que, na tua descrição, tem que deixar bem claro. Senão também vira confusão, não sabe o que está falando. E aí, Diana, o que Mas muitas vezes o design de estudos se chama estudos de casos, né? Mas isso é um problema na nossa área, no Sport Science, é terrível. Isso para uma 8 pessoas assim, no sindicato. Não, tá um limite, né? 7, 8, eu acho que dá para fazer análise do grupo mesmo. Mas se tu interpreta esses dados mais individualmente, essas são as mensagens principais, pode se tornar um complicado, mesmo que tenha 8. Mas depende mais do fato, porque o que os caras podem fazer também é pegar 8, que é um grupinho, né? Sabe, que dá para meter uma estatística diferencial. Muitas vezes vira aí faz nem registro também o design, o delineamento do estudo, mas de um jeito mais tradicional mesmo, observacional. Mas pode ser interpretado. Aí entra outra questão, né? O pessoal está usando muito também, que é uma análise que vai além disso tudo, isso aqui tudo é feito para testes diferenciais. Tem a outra análise que é baseada em magnitude, né? Que é dar mais luz, assim, jogar mais confete no tamanho do efeito. E aí ele fala mais sobre os tamanhos dos efeitos. Mas lembrem, só cuidem, porque tem gente que tem uma loucura, o Robin, criou um negócio que muita gente embarcou naquilo e virou religião, né? Aí começaram a dizer que só podia fazer estudos baseados em magnitude. Assim, você continua vendo que o teste de hipótese continua valendo. Ela só é adicional, assim, é mais complementar do que substitutivo. Só que tem que cuidar, porque ver um caso, eu já comentei aqui, quando vai submeter na Medicine Science, eles estão nas normas, aos autores, eles indicam. Se não for feito teste de hipótese, e só se usar... Eu acho que eles são até mais fortes. Se tiver análise baseada em magnitude, essas coisas, só olhar o tamanho de efeito e tal, não a diferença significativa de coisa, está fora. Não é aceito na Medicine Science, na decisão editorial deles. Eles meio que usaram para contrapor esse movimento todo aí que os caras fizeram, só que com uma pobreza assim, da estatística mais pesada. Né? Entraram num barco, ficaram só usando os casos extremos, sabe? As situações onde, claro que é importante também olhar o caso individual. Eu comentei para vocês, né? A gente tem esse estudo do treino de força para comprimento de passo. Né? Aumenta ou não aumenta? O que acontece muitas vezes nos nossos estudos é que dá diferença significativa, então melhora, né, o nosso treino, a hora da caminhada menor, mas daquele grupo de 15, tem 2, 3 que não mudaram aquilo que seja. A gente vai olhar o dado individual, é uma linha reta, para aí posta a linha reta. E aí o pessoal entra em transe, meu Deus, acabou o mundo, o que eu faço? Não, tem que olhar com cuidado, tem que dizer, sim, tem efeitos aqui, eu posso usar com uma confiança e tal, só que eu tenho que olhar, porque a cada 15 pode ser que apareça 1 ou 2 que não tem. Mas continuo dizendo que funciona, só que lá com mas olhem para o dado individual, tem casos que são mais responsivos. Mas a gente já fica para tudo, não? Porque assim, a gente faz uma pesquisa, mas sempre vai ter casos que da exceção. Então, quando você vai levar isso na prática, você tem que ter ciente que... Não, o que tem que mostrar, entendeu? Hoje em dia, eu acho que é legal disso aí, né? Que antes não se mostrava tanto. Antes, o jeito tradicional era só ficar no P. Ah, deu P, ok. Mesmo, quanto será? Não. Talvez muita gente já soubesse disso, mas não se visualizavam nos artigos, né? Agora, o que eu vi de bom é que, não, legal, vamos mostrar também, tem aquelas gráficos mais modernos com as linhas, né?
Uhum. Ali tu já informa diretamente, ó, nesse grupo deu isso, né? Possível que... Mas é bem isso mesmo. É uma coisa meio... Agora eu acho que o que ganhou é o fato de estar mais claro a importância de olhar assim os dados. Só que tem gente que, assim, ó, tu pega hoje e fala sobre Minet, ele vai ter uma opinião bem diferente da minha. Bem diferente. Isso aí é pseudociência. Fica azar. É tudo, a matemática tem que explicar tudo daquele jeito tradicional. E eu não, sou mas talvez o professor quer saber que pode. Isso aí são coisas secundárias. Aí vai dizer, é óbvio, talvez, já sabia, não tem que mostrar o que é óbvio. Só que, bueno, para todo mundo está no... Aí tem que cuidar só com esses excessos, assim, de algumas coisas assim, meio... E o outro lado, né? Os caras do Sport Science que falam em teste de significância, meu Deus, os caras ainda não medalha da pedra. Exatamente. É engraçado, não estamos falando de ciência, né? Porque tu vai na mesa com o Minet, daqui a pouco vai lá com o Morrão, com os outros colegas. E, não, o Morrão não é tanto, o Morrão é mais para aquele lado da bateria da magnitude, mais equilibrado. Tem uns ali daquela área ali, que são mais pesados, só querem saber o tamanho de efeito. E as artes, então, não dá, ainda o teste de corpos é bem último. E tem que cuidar com isso, tem margens, que eu acho que o teste de probabilístico dá de um pouquinho de qualitativa ou confusão. Mas tem que lembrar que essas confusões, essas incertezas, elas só dão mais segurança do que a gente está fazendo. Só tem que cuidar com isso. Aquelas histórias de que não tem erro, é exato, ciência exata. Qualquer um que trabalha na ciência exata. Não há, o que mais se estuda é incerteza no futuro. Só que tem que cuidar com isso, porque daqui a pouco o cara vez, viu, então vale qualquer coisa. Então, uma maneira de mais seguro usar o método científico de maneira mais segura. Por isso, da amostra. É bom fazer, tem que fazer o teste. Muitas vezes é hipócrita. Não quer dizer que não tem que fazer. Faz, se você entender bem, vai te ajudar em todo o processo. Temos um assunto agora para falar. Vai lá, cara, uma aula prática. Não sei se vai Tô louco pela prática, né? Eu vai abrir o Picture. Picture, pode ser, eu faço, vai baixar a quantidade aqui. Deve estar cuidado, baixando dados. Tá. Além disso, tem não vou precisar mais coletar dados na vida dele. além disso, tem a reunião. A reunião não tem a logística das próximas reuniões, né? Tem que ser Porque agora. a próxima, Eu vou até sentar aí. porque a próxima seria o artigo com o Bernardo, mas daí ele O Bernardo está pulando do barco. Tá, tem que ver. e a Rafa também. Então, esses 2 dias. Vai fazer outra prática no próximo, então. Não, vai ter que começar agora. Coincidentemente, também, vou pegar um banco de dados aleatório aqui. Infelizmente. Podemos dar tema de casa para os caras, né? Aqui um banco aleatório. Assim, cara, eu já vi isso em algum lugar. Tudo aleatório. Eu procurei no Figshare por parâmetros de running performance e achei esse aqui. Cara, isso é legal. Daí a ideia seria baixar ele no Figshare, que para quem não conhece, seria um repositório de banco de dados para trabalhos, tudo que a gente vai publicar. As boas práticas indicam que a gente coloque as nossas tabelas em algum lugar para as pessoas terem acesso, porque assim, para ser forte, ela tem que ser reprodutível, né? Então, os meus cálculos também, inclusive, seria legal que eles fossem reprodutíveis. Então, o ideal que a gente tem, que nem o professor botou aqui, esse artigo é do professor e colaboradores. Do Lanferdini, inclusive, que estava tendo falado aqui. Esse é do relativo ao Condor. Eles colocaram aqui, daí tem vários outros tipos de dados nesse site, porque ele é um site que é um repositório de dados, basicamente. Então, a ideia seria achar, dentro do Figshare, esse trabalho, pelos meios de busca que o site oferece, baixar a tabela que está em
em formato de Excel, transformá-la para CSV, para abrir no JASP e fazer as contas que a gente fez até agora já no JASP, que seriam os testes T e as correlações. Então, não sei, a gente pode fazer isso semana que vem também, ou vocês fazerem em casa, a gente conferir semana que vem. Não dá pra fazer isso, né? Se a semana que vem não tem apresentação, não dava para ser, Lucas? Então, é isso que a gente Não, tá... teminha de casa, né? E a gente já compartilha. E tem até porque vocês têm que tentar fazer, sabe? É tudo, o Lucas explicou, né? O Jasper é super autoexplicativo, assim. Vocês buscarem, né? E só tem que pegar esse título ali, né? Talvez mandar o título. Sim, vou mandar o título. Mas eu, de verdade, não fui atrás desse, eu achei por... Tava procurando por variável. Eu acho que é quase 5%, não dá para dizer 5%, mas a maioria, certamente, dos estudos que a gente tem publicado, eu tenho enviado eles como material complementar ou já registrado num desses, eles têm publicado no Mendeley e mais um outro, né? Tem que isso é bem fácil, assim, não me tira muito tempo mesmo. É uma coisa que vale muito a pena, só que tem muito colaborador nosso que é contra isso, muito colega que ainda tem uma visão mais conservadora, mais do negócio. Desculpa, por qual é o argumento porque estão em contra? A velha história, alguma coisa a gente vão usar e vão publicar alguma coisa na nossa frente. O que acontece? Às vezes, o que eu tenho feito é na submissão botar. A gente já fez até antes, mas não faz na maioria, a gente não fez foto também. O meu sonho era que a gente publicasse tudo pré-print antes mesmo. Então, parar de gravar.